Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo nessa mesa uma das figuras mais inspiradoras do Brasil, Geraldo Rufino, o catador de sonhos. O Geraldo não só é um poço de simpatia, quem acompanha ele nas redes, né? Ele é de verdade mesmo aqui, eu tô tendo a chance, né? Tomei um café já aqui na sala dele, mas ele é o cara que construiu uma empresa de reciclagem automotiva que é referência na América Latina, a JR Diesel. Eu cheguei aqui rapidinho, eu vim de Pinheiros aqui, fica em Osasco, né? Na realidade, fica na divisa entre Osasco e São Paulo, no Cebolão das Marginais. Muito bem. Uma empresa imensa aqui, cara, muito legal. O pessoal todo uniformizado, todo mundo trabalhando feliz. Eu cheguei aqui, eu falei, cara, será que a agenda dele vai dar certo? Será que conseguiram marcar, né? A gente conversou por Instagram lá. Recomendo já pra você, ouvinte, né? Seguir o Geraldo no Instagram. As postagens lá são sempre uma dose de adrenalina para você que quer começar o dia, né? Mas eu queria saber o seguinte, Geraldo, como é que o Geraldo empreendedor começa? Quando é que nasce esse cara que a gente já conhece aí? Eu acho que o empreendedorismo, no meu ponto de vista, é um estado de espírito como a felicidade. A diferença entre a felicidade e o empreendedorismo é que a felicidade você pode ser feliz por si só. Você sorri, tem assim, dentro da sua espiritualidade, ali dentro do seu espaço, dentro da energia que você possa buscar para se motivar a sorrir, que eu acho que isso deve ser muito simples. Eu, por exemplo, dou um sorriso pelo simples fato de começar o dia, que eu acho que é o melhor presente que um ser humano pode ganhar. Eu captei um sorriso seu aqui vendo a sua netinha. Então. Ela te paralisou aqui. Não tem preço. Então, tem tantos motivos para você sorrir, que eu acho que isso começa na primeira hora do dia, quando o dia amanhece. Então, o empreendedorismo é uma extensão dessa energia que está dentro de cada um de nós, como a alegria, como a felicidade. Isso é um estado de espírito. O empreendedorismo, do meu ponto de vista, também é um estado de espírito. A diferença é que para você ser feliz, para você sorrir, você consegue fazer sozinho. O empreendedorismo é quando você faz para mais alguém. Quando você empreende, quando você tem iniciativa de ter atitude de impactar pessoas. Impactar pessoas. Produzir para mais alguém. Produzir já com a intenção de atingir mais alguém. E diferente do que as pessoas às vezes confundem, no meu ponto de vista, empreendedorismo não tem nada a ver de você ter uma startup, uma empresa ou um CNPJ ou ser autônomo em alguma coisa. Eu acho que o empreendedorismo é quando você tem a iniciativa de fazer. Se você não tiver no seu CNPJ, estiver em qualquer lugar, mesmo inclusive em repartição pública, você pode ser empreendedor lá, mudando o jeito de pensar e impactando gente lá. Existem pessoas no serviço público, diretores, profissionais de carreira, que estão quilômetros de distância de alguém que tem uma empresa ou que tem uma startup a nível de resultado. Então é muito relativo. Eu acho que empreender é isso, tá? É quando você realmente começa a ser produtivo para impactar mais alguém, para gerar oportunidade para mais alguém. Não é necessariamente, não tem nada a ver com o CNPJ. Uma parte de mim é todo mundo. Outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão. Outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera. Outra parte delira. Uma coisa que eu comento muito com meus amigos, né? Eu sou apaixonado por empreendedorismo e eu uso uma frase pra tudo, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Porque o empreendedor, ele fica ali batendo, tentando, e todo mundo acha que fala assim, pô, um dia você vai ficar rico. Não, cara, a riqueza pro empreendedor pode ser uma consequência, porque na verdade o que a gente quer fazer mesmo é arrancar alguns sorrisos, impactar algumas pessoas, né? Quando a gente consome o seu conteúdo, que tem vídeos e palestras suas, a gente percebe que a positividade, né, a felicidade, o que a gente já começou nessa entrevista, é justamente o que o empreendedor procura, né? Impactar pessoas, botar a paixão em tudo que você faz, mesmo que você esteja num regime CLT. E se você é empreendedor, é claro que se você não for empreendedor social, a tendência é... O social nem tanto, mas os outros empreendedores no geral,
ele empreende com a intenção de ter resultado. Tranquilo, eu acho que você tem que ter resultado, mas o resultado tem que vir por consequência. Sim. Você precisa ter vontade, paixão pelo que faz, né? Iniciativa de querer realmente fazer diferença, de contribuir, de impactar positivamente a vida das pessoas. E por consequência é natural que se você se dedica acima da quantidade de horas que as pessoas entendem como CLT, se você não pensa como alguém entregar a quantidade de horas de CLT, com certeza você vai ter resultado. Porque assim, cara, o dia tem 24 horas, a CLT diz que é 8, mas mesmo que você estiver empregado em algum lugar que exija que você preste só 8, a hora que você mais empreende, mais produz, mais realmente consegue fazer diferença para impactar a vida do outro é quando você pensa. E quando você estiver em qualquer cadeira, você pode até ficar lá as 8 horas que a lei diz, cara, mas não para de pensar. Não para de evoluir, não para de produzir mentalmente, é isso que realmente vai multiplicar o seu resultado. E você fica pensando como resolver um problema tomando banho, escovando os dentes? Exatamente. O empreendedor não tem esse negócio, não vou levar serviço para casa, não vou levar a casa para o trabalho. Eu entendo o seguinte, o empreendedor, ele tem o que a natureza impôs, ele tem um cérebro só. As pessoas acham que tem 2 cérebros, que deixa uma coisa aqui e leva outra coisa para casa. Não existe isso. O pensamento é uma constante. Já que é para pensar, pensa grande. Aproveita o tempo que você tem e pense em fazer diferença para a vida do outro. Isso é empreender. Sim. E eu trabalho no regime CLT e eu aplico muito o empreendedorismo em qualquer regime que eu estiver, né? Você já me falou 2 vezes que você trabalha num serviço CLT. Você não trabalha CLT. O cara que faz o que você faz já não é CLT. É verdade. Porque é o seguinte, você presta serviço em algum lugar já como empreendedor. Porque assim, eu tenho certeza que lá, quando você está lá, você não desperdiça papel higiênico, você não joga água fora, porque o empreendedor, ele tem esse cuidado onde ele está sentado, lá ele já está treinando para ser grande. Sim. Ele não pode treinar no sentido contrário. Ele não pode desperdiçar no lugar onde ele mais fica por dia, que é no lugar onde ele teve a oportunidade de ser CLT, e perder a oportunidade de ser empreendedor. Empreendedor é o cara que chega de manhã e já começa a produzir. Ele não fica esperando apitar. Hora do almoço, ele não precisa uma hora do almoço, ninguém precisa uma hora para comer e descansar. Cara, e na hora de ir embora, ninguém precisa sair exatamente um minuto após apitar. Ou nem apitar, ou deu o relógio apitar. Não, cara, fica lá, relaxa, não sai correndo, entrega de coração aquilo que você está fazendo e procura deixar prontinho para você mesmo no dia seguinte ou para o próximo que vai sentar naquele lugar. Então, o empreendedorismo é de dentro para fora, é um estado de espírito. E para você fazer isso, você tem que fazer onde você está sentado. Hoje você está sem emprego. Então, empreendedorismo é isso. Comece a fazer agora. Vai lavar roupa pro filho, vai motivar o filho a ir para a escola, vai preparar o marido para ir trabalhar. Essas donas de casa, no meu ponto de vista, são empreendedoras natas. Sim. E não tem CNPJ, não tem salário e são felizes. Porque elas fazem realmente diferença, impactam a vida de outros e elas possibilitam que outros cresçam para ajudar mais pessoas. E entregam tudo, né? É isso, no meu ponto de vista, esse é o sentido do empreendedorismo. Então, hoje está se falando muito em empreendedorismo e o brasileiro, no meu ponto de vista, é empreendedor nato. Ele tem essa energia, essa vitalidade, esse prazer em fazer pelo outro, essa alegria, esse prazer de ser feliz, de compartilhar, de conviver. Então, eu digo que o brasileiro é empreendedor nato. Então, cara, se você é brasileiro, vai empreender. Onde? Onde você está sentado? Começa a mudar o jeito de pensar. Começa a fazer diferente ali. É justamente nesse gancho que eu ia falar, né? Se você aplica tudo que você tem de empreendedor no cargo que você estiver, automaticamente você se torna um cara de alta performance. Porque você está entregando o coração ali, você está fazendo como se fosse para você. Exatamente, você só precisa ter humildade de aceitar começar. As pessoas têm dificuldade em começar porque ele fica procurando na internet, baixando aplicativo, para achar um trabalho no perfil dele. Cara, como assim? É isso aí. Você quer que o trabalho se alinhe ao seu perfil? É você que tem que se alinhar no que tem para hoje. Ou você construir o seu perfil dentro de uma outra empresa, né? Exatamente. Cara, o que tem para hoje? Olha, hoje tem de ajudante. Ah, mas eu sou formado em administração. Então, vai ser o administrador dessa empresa. E você vai ser um grande administrador se você tiver humildade para começar como ajudante. É isso aí. Eu também acredito nessa, né? É sempre o primeiro passo e atitude. Atitude. Sai de casa e vai fazer? Sai do sofá, né? Porque as pessoas geralmente ficam lamentando e não se mexem. Fica terceirizando a culpa esperando que alguém faça. Então, cara, não terceiriza não.
assuma a responsabilidade, vai fazer diferença a você. Se as pessoas começarem a mudar o jeito de pensar, nós melhoramos a humanidade. Porque o grande problema é a baixa estima, a falta de crença, a falta de iniciativa e a falta de empreendedorismo por consequência disso. Isso. Então, se todo mundo começar a pensar como empreendedor e sair de manhã e procurar fazer diferença para impactar a vida do outro, está mudada a humanidade. O cara que está empreendendo, que está gerando oportunidade, que está se dedicando, que tem atitude, ele não tem tempo nem para fazer nada que a sociedade não aprova. É verdade. Ele está focado em fazer diferença para a vida das pessoas. É isso aí, fazer a diferença, encarar problemas como oportunidades. Acho que essa frase, essa equação tá bem batida, mas ela é uma realidade. A forma que você encara os problemas, transformando em oportunidades, muda o jeito que você toca a vida. Ponto de vista, eu sempre achei o seguinte, Deus não sacaneia ninguém. Ele não põe pedra no seu caminho. São degraus que você interpreta como obstáculo ou você interpreta como degrau. É o seu ponto de vista, como é que você está olhando para aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, você vai ficar olhando pra bosta ou pro cavalo? É verdade. Então eu acho que assim, dependendo pra onde você tá olhando, é onde você vai direcionar o seu foco e o universo vai conspirar a seu favor pra você chegar lá. Então, cara, a oportunidade é igual, nós somos iguais, nós somos inteligentes. Nós temos igualdade, inclusive, em inteligência. Não tem ninguém mais disperso. Inventaram esse negócio de QI. Que conversa. É uma massa cinzenta que absorve aquilo que você pensa. Então, pensa que você pode e começa. E você vai ver que não tem ninguém mais inteligente que você. É que alguém está mais focado e mais determinado em usar a massa cinzenta que tem que você. Você ainda não teve iniciativa, atitude de sair do lugar. E o cara já começou. É só isso, cara. Então, copia. Tá tudo pronto. Vê o que o outro tá fazendo. Copia, traz para dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade, você começa a fazer diferença também. E você falou da atitude de começar, você começou muito jovem. Eu queria saber lá no começo, né, a história, o Geraldo, né, nascido, você tem, eu consumi muito estudando a sua pessoa, que você tinha muito o norte da sua mãe, de como encarar as coisas, uma né? das minhas primeiras mentoras. Até do fecho de luz, dizendo assim, cara, o dia tá começando. Bora lá. Levanta, né? Lava o rosto e vamos pro pau, né? Vamos pra guerra. Como é que começa o Geraldo? Copiando. Exemplo. A criança vive de exemplo. Eu era uma criança que eu observava os exemplos. E tem uma coisa, essa coisa da minha mãe ter uma democracia cubana, que ela dava pra gente o direito de concordar. Isso é um privilégio, quando você tem uma mãe que tem carinho com disciplina. Você é criança, você não sabe o que fazer. Quem tem que te orientar é a sua mãe. E quando a sua mãe assume essa posição, tem a atitude de te dar o melhor caminho, e você, por conta dessa constituição, ou por conta de inteligência ou humildade, você resolve ouvir, que foi o que eu fiz, eu não sei por qual motivo, eu ouvia. Por qual desses 3 motivos, eu ouvia. E eu aprendi a ouvir a minha mãe e copiar. Eu só fazia o que ela fazia. Ela saía cedo, ela fazia diferença na vida das pessoas, ela ajudava as pessoas independente da condição social. Eu acho que todos nós podemos fazer isso. Eu copiava isso dela, continuei ajudando as pessoas. Nunca achei que eu tinha que ter condição A ou B para ajudar alguém. Você sempre pode ajudar mais alguém. Os valores, né? Essa coisa da gratidão, essa coisa do valor de ser quem você é. Não importa se você é negro, branco, amarelo, homossexual, religião A, religião B. Cara, eu sou negro. Isso, pra mim, sempre foi um privilégio, porque foi o que eu aprendi na minha infância como valor. Pra mim, isso era um valor e não um problema. Então, é o ponto de vista, cara, é tão fácil ser feliz, é tão fácil você olhar a vida e observar o cavalo, observar as coisas boas que o universo te proporciona, que você não é possível que você faça questão de olhar para baixo. Aquilo tá fedendo, olha para cima. Então, ou seja, foca naquilo que interessa. Na hora que você for dormir, cara, tenha o seu último pensamento como se fosse a cerejinha do bolo. E durma com aquilo. E vá produzir coisas positivas. Você consegue produzir, o empreendedor, o cara que resolve ser empreendedor para realmente fazer diferença para as pessoas, ele consegue produzir enquanto dorme, porque os pensamentos dele são sadios. E o cérebro dele, e a conexão que ele tem espiritual, ou emocional, ou que seja o cérebro com a parte consciente e o inconsciente. Uhum. Eles se encontram e mecanicamente o cérebro trabalha aquilo. Como é que isso funciona? Como é que você abastece isso? Com o último pensamento. Então cuidado com o que você está pensando. Durma pensando em coisas boas, em coisas que você quer. Durma feliz. Sabe? Faça network com quem está do lado.
Um abraço, um beijinho, um carinho, um bate-papo. É seu irmão, é seu primo, é sua mulher, é sua mãe, não importa. Durma com essa energia positiva e faça com que o seu cérebro trabalhe esse último gesto, esse último pensamento. Você consegue ter a melhor produtividade da sua vida enquanto você dorme. Tem um livro que diz o seguinte: durma e fique rico. Você dorme e fica rico, depende do que você dormiu pensando. Você acorda mais rico de ideias, mais rico de criatividade. Você cresce como pessoa e o resto fica mole. Se você todos os dias enriquecer como pessoa, se você crescer como pessoa, as outras coisas ficam muito menores, então você tem alcance a tudo. Então, nem que seja por inteligência, se apaixone por você e durma pensando só no que você quer pra você. Cara, não é possível que o cara se apaixona por ele e dorme pensando em desgraça. Houve um filme de terror na última hora, houve um filme, um conflito, alguma coisa, e durma com aquilo na cabeça. Não, cara. Durma pensando suave, durma pensando naquilo que realmente quer pra você e conforte, dê combustível positivo pro seu cérebro. Acordar inspirado no outro dia. Eu tenho o hábito de fazer isso e eu faço isso há muitos anos. Então, o Geraldo lá dos 7 anos e o Geraldo daqui só mudou de endereço. Com relação às empresas, mudou o tamanho da lata. Mas com relação ao que eu tenho de melhor, que é a minha melhor versão, que é eu, ser humano, eu, menino, eu mesmo, tá? Eu tenho 7 anos. Com 7 anos eu não julgava ninguém, eu fazia pelo outro, eu gostava, era apaixonado por mim, eu tinha orgulho de ser quem eu era e eu amava as pessoas e não rotulava. Eu entendia que as pessoas estavam inacabadas, em construção, e eu também. Então nós somos duas obras que uma é dependente da outra, nós somos interdependentes. E eu aprendi a conviver com os diferentes, com as diferenças. Isso lá antes da minha mãe falecer, quando eu tinha 7 anos e meio. Quando a minha mãe faleceu, eu já estava blindado nesses valores. Então, de lá para cá, eu só mudei de tempo, passou o tempo. Então, o tempo para mim, eu tiro proveito de cada segundo. Então, eu não perdi a minha idade, eu continuo com a sensibilidade, com o carinho, com aquele conteúdo positivo dos 7 anos. Com um pouco mais de vivência, de experiência, com alguns anticorpos, o que permite que eu consiga fazer melhor a cada dia pelas pessoas. Alguns calos. Porque assim, na realidade, tudo é positivo. Sim. Você teve alta, teve baixa na sua trajetória, você vem empreendendo. Eu empreendi anos e anos, empreendi 18 anos no CNPJ dos outros. Cara, eu era feliz, eu cresci muito no CNPJ do outro, porque o meu pensamento era de empreendedor, não me importava o CNPJ. Isso me permitiu ficar do tamanho que eu quisesse, eu só crescia. Eu parei de crescer porque eu mudei de endereço, porque chegou uma hora que a oportunidade que eu tive de empreender estava maior do que onde eu estava no CNPJ do outro. Porque CLT eu não fui nunca. Porque assim, eu nunca entendi que eu tinha que ter um limite para produzir. E a CLT, ela põe para você um cabresto, ela põe um limite. Cara, não olha pra isso, não. Você já me convenceu. Numa entrevista. Você já me convenceu numa entrevista. O Geraldo de 7 anos e meio, depois, né, com a perda da sua mãe, você seguiu a vida. Qual foi a primeira empreitada sua? Foi as latinhas já? Não, anteriormente às latinhas, eu já fui pro CNPJ de alguém. Eu fui ensacar carvão, 1 ano ensacando carvão. Ensacando carvão. Trabalhando 12 horas por dia, nunca me cansei. Com quantos anos? Com 8. Com 8 anos de idade. De 8 a 9. Trabalhei 1 ano ensacando carvão numa ensacadora de carvão, muito feliz. Eu ajudava meu pai. Meu pai tinha pouco juízo, mas eu era apaixonado por ele. Fui a vida toda apaixonado pelo meu pai. Era a minha segunda paixão depois da minha mãe naquela época. E eu cuidava do meu pai. Eu não julgava meu pai. Eu não queria saber se ele casou a primeira, a segunda ou a 10ª vez. Eu ajudava meu pai. Se ele vai se o dinheiro dele vai ser usado para A, para B, mas meu pai era feliz. E é só o que me importava. Eu queria ver ele sorrindo e eu sorria junto. E ele não me batia, não maltratava. Ele só não tinha tempo para dar atenção, mas eu não sentia falta disso. Eu ajudava ele e pronto. Eu não cobrei nada do meu pai, porque eu acho que ninguém deve nada para ninguém. Eu aprendi muito cedo. Você faz pelo outro e aquilo te conforta. E eu nunca esperei do outro reciprocidade, nem obrigado. Porque quando você cria expectativa e está esperando reciprocidade, aquilo faz falta para você. Porque você abre um vácuo que talvez não preencha. E eu sou apaixonado por mim, eu não faço isso comigo. Eu não abro esse vácuo, eu ajudo as pessoas, eu tenho carinho pelas pessoas de verdade e eu não fico esperando reciprocidade. E quando a pessoa, então, tem alguma reação que alguém do lado, nossa, que absurdo, então pra mim não fez diferença, porque eu não tava esperando, eu não crio expectativa. Entendi. Então, com 8 anos, trabalhou ensacando carvão
Qual que é o próximo CNPJ que você empreendeu? Olha, eu ainda na informalidade, eu fui catar minhas latinhas. Foi catar as latinhas. Foi onde eu consegui perceber a facilidade que é ganhar dinheiro. Tudo que você faz na vida, tudo que você se movimenta, dá dinheiro. Eu fiz isso 2 anos. Quando eu perdi meu dinheiro por conta de eu ter feito a aplicação errada, eu fui enterrar o dinheiro, né? Então eu errei. Foi a única vez que eu acho que eu fiquei sem dinheiro, que eu quebrei. Porque as pessoas falam que eu fali, que eu fracassei 5, 6 vezes. Não. Eu não fali nem fracassei 5, 6 vezes. Eu só fiquei 5, 6 vezes sem dinheiro. É isso aí. Cara, as pessoas precisam parar de se amolecer, de baixar a estima, de parar de acreditar, de parar de sonhar, de parar de ter esperança, porque tá sem dinheiro. Cara, é a única coisa que você ganha de novo. Você nunca deve se abalar. Eu nunca me abalei por nada que o dinheiro pode comprar. Porque se o dinheiro pode comprar, tem um preço, é uma questão de tempo. Então, você pode comprar ou não. Agora, cara, pode comprar, tem preço? Então tá bom, então espera aí que eu volto. Agora, tem tanta coisa à nossa volta, que são os nossos valores, que não tem como você pegar um cheque e resolver o problema, que você vai perceber que quando tem preço, é a coisa mais fácil do mundo. Tudo que tem preço, tem alguém no mundo que tem o cheque para pagar. Sim. Né? Porque se tudo que tem a venda, tem alguém que pode pagar justamente por isso. Sim. Tá à venda porque tem alguém que tem condição de comprar. Então, cara, não se desespere por nada que o dinheiro pode comprar. Ponto. Eu vinha trazendo isso lá de trás. Então, essas altas e baixas não fez diferença. Eu, com 11 anos, quando eu fiquei sem dinheiro, eu só fiquei sem dinheiro. Não foi o fim do mundo. Eu recomecei no 3º empreendimento, que eu fui vender limão. E vender limão na feira. Era muito fácil vender limão, é só sorrir. Tudo que você for fazer na vida a nível de empreendedorismo, a nível de venda, o cara fala, ter treinamento de venda, sorria. Como é que você treina um vendedor? Manda ele sorrir. Se ele não souber fazer nada, mas ele for um cara simpático e sorrir, tá feita a venda. Porque ele não precisa vender, o outro compra. Se ele for um cara simpático de verdade, for espontâneo, não tiver sorrindo só pra poder enganar, né, as pessoas, se ele for de verdade, pra tentar bater meta, e o sorriso, né? for verdadeiro, a pessoa vai comprar dele. Ele não precisa nem tentar convencer a pessoa do produto, porque quem tá olhando aquele produto já sabe o que ele tá olhando, já sabe a aplicação, já sabe porque serve, já conhece o mercado, ele entra, ele baixa. Hoje tem comunicação, tem tecnologia. Se a pessoa é simpática e sorri, o cara mesmo faz as perguntas, ele mesmo dá as respostas, ele mesmo faz as brincadeiras, ele mesmo faz os descontos, ele mesmo compra. E ele leva o limão. Ele leva o limão. Eu sorri e vendi o limão. E hoje eu dou um sorriso e vendo um caminhão. Não mudou nada, não tem segredo. Ah, mas você evoluiu. Não, eu mudei de endereço. Os valores são os mesmos, os procedimentos são os mesmos, o meu comportamento é o mesmo. Tipo assim, eu gosto das pessoas, eu gosto de estar com as pessoas. Eu não julgo e eu não fico olhando a diferença. Eu entendo que todo mundo, pra mim, é uma obra de arte. Uma obra de arte é uma obra de arte desenhada pelo divino. Tipo assim, cara, você é único. Não tem plano B, não tem segunda chance, não tem ninguém nem parecido com você. DNA único, impressão digital única, obra única. Não existe no universo 2 obras iguais. Essa obra tinha que valer mais do que qualquer outra. E as pessoas ficam olhando um quadro na parede com meia dúzia de pincelada que aí embaixo assinou um cidadão. E o cara olha para aquilo e acha que aquilo vale milhões. Aí ele olha para um colega do lado, em vez de ele olhar para o cara e ver a obra de arte que ele tem do lado dele, ele olha e ele acha um defeito. E naquele quadro ele acha encantador. Ele pagaria pelo quadro e ele despreza o ser humano que está do lado. Cara, eu chamo isso de tipo assim, as pessoas estão perdendo a referência de valores. Quais são os nossos valores? Então, eu vinha lidando com isso, empreendendo dessa forma, sempre cuidando de pessoas. Você cuida das pessoas e as pessoas cuidam do que você se propôs a fazer no time. É um time, você monta um time. Você é o técnico, você cuide dos seus jogadores. E pode deixar que eles fazem o gol, tá? Fazem por admiração a você, fazem por carinho a você. E não porque você vai tirar o emprego ou dar o emprego. Esse é o melhor empreendedorismo que tem. Quando você forma um time e traz o time com você. Extensão da sua família. Você sai de casa e busca união, busca amor, busca paixão, busca carinho, busca conviver. Sai de casa, leva essa extensão para o lugar onde você mais vive na vida, que é onde você produz. Pega o seu colega do lado e entenda que é irmão. Que lá é que você realmente vive. Tem irmão que você vê uma vez na vida e outro no final. E aí, não, aqueles irmãos você vê todo dia. Sim, mais do que seus pais até. Aprenda a conviver com esses caras e você vai ver o que um time pode fazer quando se unem e não fica preocupado de quem fez o gol.
O cara começa a entender que é um time, é um campeonato. E o que vale no final é a taça, é pro time. Quem ganhou o campeonato do ano passado? O time tal. Ninguém lembra assim, olha, mas o Antônio é que marcou o gol. Não, o cara lembra que o time dele foi campeão. É isso aí. É um time, a pessoa devia levar isso pra vida real, tá? Tudo que você fizer, faça em time. Traz o povo. Ninguém faz nada sozinho. Para de julgar. Ah, mas esse cara é meia boca. Põe ele no gol, deixa ele jogar. Tem lugar para todo mundo, tem dinheiro para todo mundo, tem empreendedorismo para todo mundo. Nós estamos num país privilegiado, nós temos uma extensão continental. Todo lado que você olhar tem o que fazer. Você precisa começar a fazer. As nossas vilas, favelas e comunidades é um monstro de produtividade, de empreendedorismo. E a mídia fica mostrando que é tráfico e bandido. Mentira. É. O que tem lá que a lei não aprova, que a sociedade não aceita, é 2%, 1% ou menos. 98% é empreendedorismo, é gente que faz, é gente trabalhadora, é gente que põe a marmita nas costas, é gente que gasta aqui o que ganha aqui, não manda pra Suíça não. Lá estão as oportunidades, isso estão com 70% das populações e elas ficam nas vidas, favelas e comunidades. Olha pra isso, pra você que é empreendedor, e comece a olhar isso e olha quanta oportunidade tem ali. E as pessoas ficam olhando que não, lá é perigoso. Como perigoso? Cara, eu sou da comunidade e as pessoas não têm noção do que é uma comunidade. E eu aprendi isso lá. Lá você tem escolhas. As pessoas fazem escolha na zona de conforto e faz aquilo que a sociedade não aprova. E tem pessoas que preferem escolher um outro plano, porque vê que aquele exemplo ali são pessoas que geralmente não duram. Se você quer durar mais, copia exemplos de gente que está durando mais. Eu fiz isso na favela. Era só isso. Eu não era mais honesto, mais inteligente, eu só copiava. E aqueles meninos que não faziam nenhum tipo de estripulia duravam mais. Eu resolvi copiar esses meninos. E aí fui arrumar um trabalho de office boy e fui empreender no CNPJ do outro. Eu fiquei lá, acho que uns 18 anos. Essa empresa existe ainda ou não? Não, é o Grupo Play Center, existe. Ah, o Grupo Play Center. 2 dos meus ex-mentores, que são meus patrões, que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com eles, são judeus. 2 deles eram judeus, um não. Tenho orgulho dos 3, um faleceu, 2 estão vivos. E esses caras, para mim, foram uma escola que é extensão da minha família, extensão da minha mãe, do meu pai. Eu diria que são meus pais profissionais. Ou seja, eu fui educado profissionalmente por esses caras. Você tem contato com eles ainda? Tenho, e me mandam em mim até hoje, tá? Ah, é? Ou seja, meus valores tá nessa referência. Eu obedeci meu pai, minha mãe, e depois esses caras me deram a oportunidade para eu trabalhar e não trancaram as portas. Ah, você cresceu de office boy a diretor como? Empurrando as portas. Eles não trancavam, mas não abriam para mim. Deixavam destrancada. Eu tinha opção de empurrar. Eu fui empurrando de porta em porta até chegar no grau máximo da empresa. Nesses caras que dão oportunidade. Esses caras deram oportunidade e eu fiz. E só que ali tinha uma relação assim, tipo, meio que cuidavam de mim, meio que filho, né? Então você deve obediência a esses caras. Uhum. O tempo passou, tem uma situação talvez material até diferente de um ou 2 deles que estão por aí, ou seja, eu não tô menos que eles, mas quem manda são eles. Eles dizem pra mim o que fazer de vez em quando. Eu tenho um deles que é mais velho, tem uns 80 e tantos anos, dá umas carteiradas. E ele diz, olha, é pra você vir aqui, sem mimimi. Eu monto no carro e eu vou lá, como se eu tivesse 7 anos. Os valores, as pessoas não podem perder a referência. Ah, mas ele era patrão, agora não tem nada a ver. Não. Valores. Eu sou mentor. Meu mentor, muito mais que mentor. Esses caras me orientaram. Me conduziram, me deram oportunidade, me deram disciplina. Eu aprendi tudo com esses caras. A referência de família, que é a extensão da minha, porque eu vivia lá, eu trabalhava 16 horas por dia, eu não ia pra casa. Então assim, é lá, eu aprendi lá. Então eu devo muito a esses caras. Disciplina, aprendia com um, qualidade de vida com o outro, família com o outro, cada um eu aprendi uma coisa, e esses caras me mentoraram por muitos anos. Então eu devo muito a eles. Se ele ligar aqui pra mim e falar que é pra ir lá, eu tenho que fazer servir de motorista para levar ele de A para B, pode contar, tá? Que legal. Você começou como office boy no Play Center, terminou com diretor do quê? De operações? Operações. Operações externas. Essa coisa que eles chamavam depois de Playland.
Grupo Play Center. Cara, os Playlands, você que operacionalizava isso. Desde os primeiros carrinhos de pipoca. No Shopping Aricanduva lá tem um Desde os Playland. primeiros carrinhos de pipoca, eu mexia com a Playland. Que legal, você trabalhou com entretenimento por 18 anos. 18 anos. Que legal. Hoje o grupo existe, né? Tá até retomando com o nome Play Center em alguns shoppings. Lá no Aricanduva tem um Play Aricanduva Center. tem, Dr. Marcelo Guttiglas. É o cara. Um ser humano de primeira grandeza. Que bacana. É um judeu que é pra tirar o chapéu. Que legal. O seu ciclo se encerra no Play Center em que ano que a gente tá falando? Porque a JR tá próxima do final dessa história, né? Olha, a JR veio por consequência de tanto eu ajudar meus irmãos a empreender, por consequência do descontrole deles, eu acabei tendo que assumir, eles foram embora, e a JR foi se transformando numa empresa, foi crescendo o tamanho da lata. Minha família toda, graças a Deus, é bem sucedida, não teve ninguém que deixou de ser empreendedor, nós somos em 150, todos são empreendedores, uns com CNPJ e outros do CNPJ do outro, mas todos estão bem de vida. Todos seguiram a mesma cartilha do simples, do óbvio, do copiar e dos valores. E dos valores de família. Lá de trás. Então, um foi passando pro outro. Somos unidos, eu acho que isso faz toda uma diferença, porque ninguém se sente fraco porque sabe que pode contar com o outro. Isso é uma coisa que fortalece o time. Meu time começa em família, tá? Que legal. E a JR, depois o tempo foi passando, meus filhos foram chegando, mas depois eles também foram saindo, começaram a constituir outro tipo de empresa. Hoje eu tenho um que ainda é CEO de um pedaço da empresa. Mas eu voltei, toco um pedaço da empresa também, tem uma parte que eu toco, uma parte que ele toca. Ele toca mais a parte de inovação, marketing, inovação, mas ele tem um negócio dele. O meu outro filho tem um negócio próprio. A minha filha casou com um caipira que queria boi, ele levou ela embora para Araçatuba. Mas eu não perdi a filha, eu ganhei um filho, né? Eu tenho dois netos. Tem umas cabeças de gado lá também. Quem gosta de boi é ele. Ele levou minha filha embora, tão bem também. Bom, churrasco, tenho então o maior orgulho desses caras. Então, assim, meus filhos casaram muito bem. A neta que você viu aqui, a loirinha, é minha nora. Eu tinha 2 filhos e uma filha. Eu costumava dizer que eu tinha uma princesa e 2 vagabundos. Esses vagabundos trabalham acima de 12 horas por dia. Os caras são pegada. A princesa é princesa, tá? Continua sendo princesa. E eles são unidos, minhas paixões. E a hora que eles casaram, eu dobrei a minha meta. Eu ganhei mais 2 filhas, que são minhas noras. Legal. E um filho que é o genro. Família tranquila. Meu pai casou 10 vezes. Eu continuo com a mesma namorada faz 39 anos. Que legal. Então, ou seja, família estável, relacionamento bom, carinho, disciplina, valores, conservação de valores, conserva os bons costumes, cuidar de pessoas, empreender, trabalhar não faz mal para ninguém. Você tem 24 horas por dia, você consegue tranquilamente produzir 16. Como eu não sou o tipo que fica na academia, eu consigo produzir fazendo outra coisa e exercitar de forma diferente. Mas eu acho que o exercício é necessário. Eu arrumei uma outra maneira de me exercitar, que é produzindo alguma coisa, andando, fazendo coisas. E aí, veio os livros, eu quis também fazer isso para ajudar as pessoas. Os livros foram vendendo muito acima da expectativa. Legal. 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Aí o troço tomou forma. Aí vieram as palestras, nós passamos a fazer palestra. Mas isso a vida foi te tocando? Você foi... As pessoas a vida toda. As pessoas foram te procurando. A vida vem me tocando desde os meus 7 anos. Eu saio de manhã com expectativa positiva, buscando fazer diferença positiva para as pessoas, buscando crescer como ser humano, buscando contribuir para o lugar que eu tô, para minhas 3 famílias. Eu tenho 3 famílias. A origem, que é a mãe, depois a mulher, a família base, que é o sangue. Segunda família, que é o lugar onde eu arrumava para produzir. Deus da minha ensacadora de carvão até hoje, onde eu tenho meu CNPJ. A terceira família é a junção dessas 2, que é o meu país. A vida inteira eu trabalhei para essas 3 famílias e procurei fazer para essas 3 famílias e cuidar delas. E elas cuidam de mim. Então, ou seja, é só isso. O resto vai acontecendo por consequência. Qual que é o seu planejamento para o futuro? Para os próximos 10 anos? 10 anos? Eu não sei nem se eu vou estar aqui amanhã. O que você planeja hoje? Ser melhor que eu fui ontem. Eu levantar amanhã de manhã, já planejado, dormir com o melhor pensamento para superar meu dia de hoje. Eu acho que todos os dias nós podemos nos superar. Todos os dias nós podemos nos reiniciar. Reinicia, desliga essa máquina, liga de novo e reinicia. Você pode se tornar um ser humano melhor. E se eu tivesse que pegar essa trajetória e fazer tudo de novo, eu seria um ser humano menos arrogante, menos prepotente, menos egoísta, mais humilde, mais grato,
menos vaidoso. Ou seja, eu com certeza, eu conseguiria, se eu tivesse que fazer tudo de novo, o único trabalho que eu teria é em procurar ser um ser humano melhor. Que legal. A gente tocou no assunto JR. Como é que é a sua rotina aqui na JR? Que hora que você tá sentado nessa mesa aqui? A primeira que todo mundo. Eu chego antes das 7h30, porque 7h30 começa a chegar todo mundo, que a gente começa no padrão, é mais ou menos às 8h. Mas a gente chega sempre antes, porque tem muita coisa que a gente prepara antes de começar. Uhum. Eu sou dos primeiros que chega. Eu não tenho hora pra almoçar, eu almoço a hora que dá e não me faz diferença, não faço mal pra mim, eu não tenho dor de cabeça, nada assim. De acordo com o meu organismo, eu como aqui mesmo, nós temos cozinheiro aqui. Então eu como rapidinho, mas se eu tiver muito quebrado, cansado, eu descanso 15 minutos, 20 minutos e me reponho. Mas geralmente eu toco. E vou até essa hora que você tá hoje, ou até a hora que der, tá? Tipo, é 7, é 8, é 9, não faz diferença. Enquanto eu tiver o que fazer e eu tenho um propósito, as pessoas precisam ter propósito. Qual é o seu propósito? Meu propósito é aproveitar essa janela que o país abriu agora e voltar a crescer numa velocidade que recupere os últimos 2 anos que nós crescemos menos, ou que nós não crescemos. Então agora eu vou pegar cada segundo, cada oportunidade, esticar o máximo possível para voltar à estabilidade com o crescimento, que é o que ficou para trás, que nos últimos 2 anos nós tivemos algumas lições de casa que atrasou o processo. Como todo o país teve. Então, sim, a rotina é essa, trabalhar acima da média sempre, porque eu acho que média é muito pouco, né? É média para quem pensa pequeno. Eu não me mato, eu não sofro, eu não tenho um tempo que eu fico escasso, cansado, quebrado. Não, eu faço com paixão, então não tem cansaço, tá? Eu não fico desgastado, nervoso, tratando os outros mal. Não, eu faço no meu limite, mas o meu limite permite que eu faça 16 horas. Esse é o tempo de trabalho. Uhum. Eu, até pro ouvinte entender, né? A gente começou uma conversa no Instagram. Eu falei, cara, obrigado. Claro que você vai lembrar que um monte de gente fala com você lá, mas eu falei assim, cara, obrigado por você existir no país. Você estava fazendo algum comentário, algum post com relação ao amor à pátria, patriotismo, ao falta Brasil. Tanto isso pra nós, cara. Aí eu só comentei assim, eu falo, cara, obrigado por você existir, de ressaltar a bandeira, que eu acho que é uma coisa que a gente tá esquecido, né? Independente da escolha política. Não, país. O país como... Nada a ver com a política. Isso, política é uma representação que você tem que escolher. Você tem que escolher. Você tem que assumir a responsabilidade e fazer uma escolha. Ou vai você. Mas, acima de tudo, é o seu país e a sua mãe. Sim. Porque como é que as pessoas falam mal da própria mãe? Ah, mas essa bosta. Você nasceu na bosta? Você nasceu aqui, cidadão. Então, assim, cara, valoriza isso. Sim. Para de achar que o bacana é do outro lado da fronteira. Para de achar que a melhor universidade é Harvard. Harvard é a melhor universidade porque eles acreditaram. De tanto eles acreditar, nós passamos a acreditar também. Se você começar a acreditar aqui, Harvard vai ser aqui, tá dentro de cada um de nós. É isso aí. E pro pessoal entender, né, eu comentei lá um story seu e falei assim, cara, obrigado por existir, levantar a bandeira. E aí eu não deixei a minha deixa, né, como entrevistador de empreendedor. Eu falei, cara, seria um sonho conhecer a sua história. Eu só escrevi isso. E aí você me respondeu, cara, vamos marcar... Aí eu falei, puta, será que é isso mesmo? Ele falou, vamos marcar terça-feira, horário X, manda nesse e-mail, pum, olha, vim aqui. vê, é tão simples, as pessoas complicam tanto. Cara, a pessoa tá com vontade de mandar alguma coisa positiva pra alguém. Tá com vontade de levar informação positiva pra contribuir com as pessoas. Eu sou apaixonado por esse país e pelos brasileiros. Se você pode compartilhar alguma coisa que vai somar na vida do cara, por que você não faça isso? Por que é tão difícil? As pessoas dizem que não tem tempo, eu digo que eu tenho todo o tempo do mundo. É só você classificar e fazer de coração, e fazer com vontade, fazer com paixão, que você não vai cansar. E você vai perceber que o seu tempo não acaba. Você tem muito tempo. Cara, as pessoas ficam lamentando. Todos os dias nós ganhamos 24 horas e você pode fazer dela, transformar ela em muito mais se você fizer com paixão. Então trate as pessoas com carinho, tenha paixão pelo que você faz. Não pare de falar para as pessoas que você não tem tempo, que não é verdade. Como você não tem tempo, o que você vai fazer com 24 horas? Você começa a pegar, você vê que você ocupou 16, 12, 11, 8 e sobrou horas. E você tem o coragem de falar pro cara, eu não tô sem tempo. Então, cara, para de pensar negativo, para de falar coisas negativas, para de correr atrás. Ah, eu tô correndo atrás, então é por isso que você não alcança. Por que você não muda de posição? Então, assim, pensa positivo, pensa só em coisas legais. Muito bom. Pensa que você pode fazer diferença. Não é o que o outro pode fazer por você, a sua família, os seus, a sua empresa, o governo que você escolheu ou não. Não é o que ele pode fazer por você, é o que você pode fazer. Não é o que o seu país pode fazer por você, é o que você pode fazer pelo seu país. E aí, cara, você faz, e aquilo te engrandece, aquilo te fortalece, e você cresce como pessoa.
uma grande pessoa faz o que quiser depois. É isso aí. Hoje também, no dia que eu ia gravar, eu mandei uma mensagem, mandei um bom dia, e eu ia falar, né, tô tudo certo pra reunião tal. Você falou, cara, um excelente dia pra você. Aí eu falei, cara, eu vou lá e vai dar tudo certo. Essa positividade que você, ouvinte, tá ouvindo aí, é justamente o que eu tô colhendo aqui ao vivo para vocês, né, trazendo esse conteúdo. A JR é legal, eu queria contar, né, dentro do EmpreendaCast a gente conta os momentos que nasceram a empresa. Sim. E eu li lá até no site da JR que ela nasceu de 2 caminhões seus que tiveram sinistro, né, bateram ou quebraram. Sim. E você resolveu fazer dos 2 caminhões um. Meus irmãos, eu empreendi ajudando meus irmãos. Meus irmãos, um dirigia um caminhão, a gente tinha um motorista. Os caminhões bateram, o meu irmão ficou meio desgostoso e acabou tombando o outro. Nós tentamos vender dessa forma e as pessoas não pagaram e acabaram com os caminhões. Então, quando os caminhões... Nós tínhamos um carnê para pagar. Para não ficar com o nome sujo, pegamos o que sobrou de volta e não dava para recuperar. E tinha que vender em pedaço. Aí nós pegamos um terreninho e começamos a vender em pedaço. Para poder pagar o carnê. Só para poder deixar a credibilidade em ordem, deixar o nome limpo. Mas para vender, vocês começaram a arrancar cada pedaço de um dos caminhões. Para vender aquelas peças, precisava comprar mais peças. Aí nós tivemos que abrir uma lojinha. Tudo formalizado, bonitinho. Vou abrir uma lojinha para não ter dor de cabeça. Porque esse ramo, ele é muito visado para você se perder não só na informalidade, mas na ilegalidade. Sim. Então nós deixamos tudo legalzinho. Eu sempre me preocupei com essa coisa da credibilidade. Deixamos legalzinho, só que para abastecer aquilo, para a loja conseguir ficar aberta, precisava comprar mais peça. Para comprar mais peça, mais dinheiro. Uma coisa chama a outra, e nós crescemos. Mas os meus irmãos se perderam. E aí sujou o nome de novo. E o CNPJ já era no meu nome. É o mesmo CNPJ que eu tenho hoje. Já era no meu nome. Aí eu tive que vir para limpar. Mas meus irmãos já tinham abandonado a empresa. Isso foi em 85 para 86. Tava nascendo, eu nasci em 87. E aí meus irmãos abandonaram. Em 87 eu vim de vez. E comecei a tocar. E eu não toquei essa empresa para eu empreender. Eu comecei essa empresa pensando em pessoas. Nós tínhamos 6 pessoas trabalhando. Eu toquei assim, essa empresa só ficou em pé porque eu me preocupei com o trabalho das pessoas, porque eu estava muito bem empregado. Eu ganhava 81 salário mínimo, não tinha sentido eu ter uma empresa minha. Eu já era empreendedor na empresa, no CNPJ do outro, eu estava muito bem de vida. Mas eu não tinha coragem de encerrar o CNPJ e mandar aquelas pessoas embora. Inclusive 3 eram meus parentes. Para proteger esses empregos, eu deixei aberto e eu trabalhava nos 2 lugares. Até que este lugar que eu fiz para proteger as pessoas se tornou maior do que o meu. Que legal. E aí foi o dia que você precisou se despedir do pessoal do Play Center. Mas aí não foi tão simples. Eles tinham comando sobre mim, entendiam que eu ia fazer besteira, que não tinha por que eu correr esse risco. Então eu demorei 2 anos para conseguir dar tchau. Ficou jantando 2 vezes. Passei autorizado a vir tentar. Mas eles foram nobres. Quando me autorizaram, doutor Marcelo, quando ele me autorizou a vir, tinha um outro diretor também que era muito querido, o senhor Rafael, como se fosse um pai para mim, esse Rafael, tá vivo, graças a Deus. E aí, autorizaram eu a vir, mas assim, abertamente, foi o melhor presente que eu ganhei, então, se não der, volta, tá? Que legal, deixar as portas abertas. Sempre abertas. E começou num terreno, a JR. Um terreninho de 300 metros nesse bairro mesmo lá atrás. Depois nós conseguimos alugar um terreninho na Marginal. Ficamos lá mais um tempo. Depois nós conseguimos alugar, nesse espaço que eu estou, um terreno no meio do imóvel de 3 mil e poucos metros. Depois nós fomos adquirindo em volta. Aí você foi construindo. Então hoje nós temos quase todo o quarteirão, mas a parte que era alugada é alugada até hoje, no meio do terreno. E lá tem alguma coisa em especial, não? Onde nasce ou não? Não. Se a gente for lá, não tem Tem uma lojinha como a gente, fazendo o que a gente fazia na época pequenininha. Entendi. Mas se você for lá parar no meio desse terreno, você vai falar, aqui eu estabeleci o primeiro aluguel da JR e tudo começou aqui. Sim. Você sabe o buraco desse terreno onde é. Tranquilamente, as portas estão abertas, as pessoas que estão lá são pessoas que já estavam... Foi trocando de geração, né? Quando nós viemos para cá. Tem pessoas que eram grandes a ponto de nos ajudar, tipo, deixando a gente, vendendo alguma coisinha pra gente. Parte dessas pessoas hoje trabalham pra gente. Que legal. E a JR, pro pessoal que tá ouvindo entender, a JR eu já vi lá que consegue reciclar até 95% de um caminhão. Sim. Mas como é que funciona a ciência da JR? Vocês adquirem os caminhões batidos ou danificados? O grande segredo é esse mercado de reciclagem, ele é gigante, tem espaço para todo mundo, é muito bom que as pessoas pensem sobre isso, sobre reciclar. A natureza não aguenta mais, ou seja, precisa se reciclar tudo. E na área automotiva, tem espaço para reciclar
que nós não exploramos nem 10% do potencial que o Brasil tem para reciclagem automotiva. No nosso segmento, nós somos número 1 e somos agulha no palheiro perto de um americano. Tipo, não faturamos nem 1% que fatura um americano nesse segmento. Então, ou seja, nós temos tudo para poder crescer muitas vezes e esse segmento tem espaço para muita gente. Você não precisa ser informal, você não precisa fazer de forma ilegal. Faça corretamente, faça na formalidade e venha para o mercado de reciclagem automotiva, que o mercado é gigante, tem espaço para todo mundo. Nós fazemos isso em escala só de caminhões de ônibus. Se você adquire ônibus ou caminhão, só leilão, seguradora e não pode ser velho. Nós só trabalhamos com até 10 anos. E desmonta e fornece peça para grandes empresas, médias, desde o caminhoneiro até multinacional e vende para quem exporta. Você então arremata esses caminhões? Leilão, banco ou seguradora ou empresa que não seja ME, porque nós somos obrigados a responder pela evicção do bem. Então não compra de particular. Ah, entendi. E aí mas você não chega a montar um outro. Você não, nós não montamos nada, nós só reciclamos. Desmonta e aproveita o que é bom e vai pra usina o que não serve. Por isso que você ainda dá o destino do... não chega a 95%. Na realidade é assim, você desmonta um caminhão ou um ônibus, você aproveita 85%. 10% é sucata pesada. Tipo assim, tá. E vai ter destino. Vai ter o destino correto e é facílimo de vender, porque a sucata que vai pra usina vai precisar disso a vida inteira. Então a coisa mais fácil que tem para vender é o resíduo, que é a sucata. O óleo, o resíduo de óleo, o combustível, tudo que se tira de combustível ou de resíduo de óleo e outros combustíveis do veículo, isso recicla também. A empresa vem, certifica para dar o termo correto para o meio ambiente e nós documentamos isso e vendemos, é vendido. O alumínio, o cobre, essas coisas fácil de vender e a sucata pesada, que é a lata, o ferro, o aço, também fácil de vender. Depois tem mais 5% que é lixo. Que a gente desconsidera, tá? Perda mesmo, tá? Então 80% é comercial. Que legal. É comercializado. E o pneu? Só por curiosidade. O pneu faz parte desse descarte. Do descarte. Desse que eu falei pra você, olha, tem uma parte de resíduo que a gente não aproveita. O pneu, por exemplo... Mas se vier um semi-novo, não dá negócio? Não, os pneus que vêm bons, você escolhe pra quem você quer vender. É que nem gasolina. Pneu de caminhão é que nem gasolina. Os pneus estourados, aí é mais complicado. Você precisa trazer o cara que recolhe, ele não te paga, mas ele se certifica para ter certeza que você está enquadrado na nossa licença de meio ambiente, que é dar o destino correto para sucata de pneu. Se ele altamente... vai fazer chinelo, se ele vai fazer... Tem um puta aproveitamento, mas tem que ter o destino correto, senão é mais um problema no rio. Que legal. A gente não imagina isso, né? Eu conheço muito a figura Geraldo Rufino, a inspiração, o cara que acorda todo dia, né? Com um sorriso. Às vezes o cara fala pra mim assim, o que você é? Eu falei, como pessoa eu sou um cara feliz. Tá resumida. Essa é a minha biografia. Eu sou um cara feliz. Aí o cara assim, não, mas nos negócios, sucateiro. Sucateiro. Que legal. E aqui é caminhão e ônibus. Eu vi algum vídeo seu que a cada Esse negócio do entretenimento, da motivação, dos vídeos, das palestras, isso é um hobby. As pessoas remuneram isso para palestra, porque eu sou obrigado a sair do trabalho para fazer isso. Sim, então é uma forma de compensar o que eu deixei de ganhar no meu dia a dia na JR. Mas, para mim, eu faço por prazer e lazer. A remuneração é só para substituir a outra, tá? Eu tenho muito prazer em fazer isso e levar coisas boas novas para as pessoas. Agora, para mim é um hobby. A minha profissão mesmo é sucateiro. Eu sou um reciclador automotivo. Que legal. O R deve ser de Rufino. E o J? O J é de José. Esse irmão que eu sou apaixonado por ele, que é um cara que tem 2 anos mais que eu. Paixão, tá? A gente é ligado assim, carne e unha. Ele já aposentou e eu cuido dele também. Mas ele chama José Rufino. E a empresa foi aberta em homenagem a ele. E assim ficou. Eu não colocaria meu nome porque eu não fiz com intenção de ser minha. Eu fiz com intenção de ser dele. Ele não ficou nem 6 meses na empresa. Meu irmão é doidão. Assim, ele foi embora. E eu mantive o nome porque a minha paixão por ele continua a mesma. E o nome entre CGR e JR, eu entendo que a nível de marketing tem outro peso.
ser JR e não GR. É muito mais forte na entonação, né? Aham. Então, por isso ficou JR, até porque fui eu que criei o nome, né? E era um emblema, ficou quadradinho, era numa bolinha, mas até hoje ele é o mesmo que tinha lá atrás. Que legal. Meu irmão sofreu um acidente, se aposentou, eu acabei meio que cuidando dele, e ele continua sendo uma paixão, e eu sou muito orgulhoso de a minha empresa ter o nome dele. Que legal. Isso também é outra coisa que talvez não tenha nos vídeos e nos seus Não. documentários aí, o que é Nós nunca tocamos nesse ponto. a JR. Porque as bem pessoas legal. geralmente, inclusive esse dia, quando nós fomos inaugurar, uma época, uma das nossas derrocadas é que nós ficamos vaidosos e mudamos de ramo, fomos comprar rede de concessionária e nós quebramos. Quebramos de atrasar a luz e não ter dinheiro para pagar a luz. E aí, nessa época que nós mudamos essa atividade, tinha uma entrevista, uma coletiva, quando foi inaugurar a concessionária maior, que fica a alguns metros daqui, e o repórter perguntou, por que JR? E o cara do marketing da montadora não sabia responder, ele falou assim, é Geraldo com J. Mas é E José ficou. Rufino. José Rufino, muito bem. Bom, eu também fiquei bastante impressionado. Você falou que a cada 2 horas você está desmontando um caminhão Sim. aqui para reciclar. Pra ele. reciclar. Muito legal. Isso a gente nem tem noção. O mercado de reciclagem, você já me contou aqui. E você teve a oportunidade de estar na nossa empresa, vê que interessante. Nós temos uma reciclagem automotiva, desmonta um caminhão ou um ônibus a cada 2 ou 3 horas. O ônibus demora um pouco mais. E você não vai achar um pingo de graxa no chão. É verdade. Branquinha, limpinha, recepção. Então, a gente chama isso de disciplina. Carinho com disciplina. O carinho que a gente dá para as pessoas que a gente convive, que é a extensão da nossa família, é carinho de mãe. A disciplina é a mesma que eu tive dentro da minha casa, é militar, tá? Tem que fazer. Ah, é. O que tem que ser feito, tem que se fazer. E você não precisa dar uma carteirada, você não precisa gritar. Eu acho inadmissível que você grite com as pessoas, ou que você se altere em qualquer sentido, ou que você dê uma carteirada. Você precisa conquistar as pessoas para que elas te acompanhem por admiração e te respeite por energia, por sinergia. Você se dá o exemplo. A gente dá o exemplo, eu limpo a graxa do chão. Então eu sou compliance, eu dou o exemplo. Então o cara fica envergonhado se eu faço, por que ele não faria? Sim. Então sim. você acaba criando uma legião de seguidores que te admiram. E aí você motiva esses caras a ser empreendedores. Minha equipe não são colaboradores, são empreendedores, eles trabalham para eles. Muito Eu legal. ganho por consequência de ser dono do CNPJ. Você tem funcionários desde o começo da JR? Eu tenho aqui? gente aqui com... A empresa tem 33 anos, eu tenho gente com 32 anos. Com 32 anos, que legal. Fiéis a você aqui. Eu tenho 60% do meu quadro tem mais de 15 anos. Que legal. E a gente tá falando de quantas pessoas que deixa a JR? 180. 180 pessoas. Todas nesse prédio aqui? Não, algumas indiretas. A gente tem gente na rua. Que legal. Aqui deve ter umas 80 pessoas. Muito bacana. A sede aqui é imensa, é muito legal. O chão branquinho é verdade. É o azulzinho ali, né? Lá dentro branco, aqui fora azul. Exatamente. Eu comprovei isso. Realmente, não estamos mentindo. Então, 180 pessoas deixam Eu a falo JR para de as pé. pessoas, gente, o que eu falo às vezes numa palestra, que eu vou falar com as pessoas, é o que eu faço no dia a dia. Você quer ir na minha empresa? É de vidro, então é transparente, tudo, você pode ver que tudo, a cerca é tudo de vidro lá pra dentro. As pessoas entram e ficam à vontade. E como eu fico na marginal e é fechado com vidro, o cara só não vê se não quiser. Então, ou seja, você tem dúvida se o que eu tô falando eu pratico, vem aqui. É isso aí. Pertinho, super fácil. Eu entrei aqui, fui recepcionado rapidamente. Ai, que A secretária me colocou lá e eu tava naquela expectativa. Vai rolar? Será que não vai rolar? Será que aquela troca no Instagram era verdade, né? Tá tudo acontecendo. Eu tô muito feliz com Eu com que a visita agradeço aqui. a gentileza da visita. Eu sei que não é fácil tocar uma empresa, ainda mais um monte de gente que... Mas você sabe que isso é um equívoco, tá? É um filme. Quando as pessoas dizem que não é fácil. É igual falar que é difícil ganhar dinheiro, não é verdade. A quantidade e a multiplicação, cada um faz a conta que quer e cada um tem a habilidade que tem para fazer isso. Mas o ganhar inicialmente, a origem do ganhar, as pessoas precisam tirar da cabeça que essa coisa que é difícil, tá? As pessoas começam achando que é difícil e não chega lá. Não é difícil. Você precisa começar. E se organizar. A multiplicação é uma consequência. Que legal. Eu fiquei bastante curioso que você falou que seu irmão toca uma vertente da inovação. Meu filho. O seu filho. Então ele tá investindo em algumas coisas com... Meu filho é inovador o tempo todo, ele é... Meu filho é o espelho da inovação. Como ele chama? Arthur Rufino. Arthur Ele faz Rufino. palestra, ele já teve com esse pessoal da Endeavor. O Arthur é a inovação. Eu chamo assim, eu chamo, inclusive, às vezes eu falo pra ele, né, eu chamo de negão, de Chuco
ou de bebê. Bebê. É meu bebê, meu negão ou Chuco. Mas o nome dele é bonito, ele chama Geraldo Arthur. Geraldo Arthur. Geraldo Arthur Rufino. Eu quero conhecer ele também. Viu? Você vai ver que você vai ter um bom papo. Mas pensa num cara ético, sério, formal, um executivo, assim, sabe? E de vez em quando sai eu e ele, de vez em quando ele fala assim, pai, fica quieto. Que delícia. Ele dá uma risadinha assim, meu pai me mata. E ele tá aqui perto, tem alguma sala aqui. Ele tem uma sala legal, aí. Legal. Mas eles têm o próprio negócio. Os dois têm sala aqui, mas os dois têm o próprio negócio. Legal. E não vem todos os dias. Legal, mas ele é um cara que tem a ótica de inovação dentro da JR. Tem, o tempo todo. Inclusive, ele foi responsável pela inovação desde o começo. A tecnologia, código de barra, essa interação com o Detran via sistema, os projetos de inovação da lei do desmanche, que se transformou em recicladora automotiva, a regulamentação, até o sistema nosso que é único, que já foi criado até hoje, que é um sistema da TOTUS, para esse segmento, o nosso é único, tá? Que legal. Existe uma outra companhia de seguro que usa, mas foi emprestado. É Entendi. o nosso. Muito bem. Cara, a gente tá aproximando pro final, né? Mas eu queria pegar uma parte dos seus livros. Você tem o primeiro livro que você lançou, que é O Catador de Sonhos. Sim. Certo? E depois O Poder da Positividade. Esses dois livros, como é que nasceu? Você falou, cara, vou escrever, eu preciso contar. Olha, vou eu inspirar tenho um pessoas. relacionamento com, assim, acabei me aproximando através de relacionamento, network e tal. Eu acabei me aproximando do Roberto Chiniachik. E ele tem uma irmã fantástica chamada Roseli. E a Roseli me conheceu, se encantou e falou, cara, você precisava pôr o que você faz, o que você pensa num papel. E eu ria. Ela falou, não, foi como num papel? Eu falei, num livro. E aí ela foi me falando, até me convencer a pôr num livro. A gravar, a escrever, me ajudou, me deu uma puta assistência essa mulher. E eu fiz o livro. Que legal. Qual que era a ideia do livro? Ela me convenceu que eu precisava deixar um legado. Eu precisava deixar um protagonismo que as pessoas pudessem copiar, que pudessem. Eu sempre gostei disso. Sim. Eu já tinha um blog que eu usava pra motivar as pessoas e tal. Aí disse que eu tinha que ter uma página na internet e tal. Mas acima de tudo eu precisava ter o livro. E ela me convenceu e eu fiz o livro. A ideia era fazer 1000 livros para vender, mas esse livro foi feito antes de lançamento vender os livros. Aí eu não tinha para doar os 1000 que eu fiz para doar, que venderam. Aí no lançamento já tinham feito 3.000 e que em 2 anos já tinha passado dos 40 mil livros. 40 mil livros, o Catador de Sonhos. Aí nesse meio tempo eu lancei o outro que já tá quase na metade do primeiro. São 2 fases diferentes. O Catador de Sonho é uma história de um menino da favela, neguinho, que cresceu sem a mãe e que nunca teve um problema maior que ele. E que ele quer deixar para as pessoas perceberem através do livro, passo a passo, para as pessoas perceberem que eles também podem. Que não tem segredo. É só seguir, fazer o simples, fazer a lição de casa. Não tem segredo. Copiar quem você admira. Copiar, exatamente. Então o livro é para isso, para que as pessoas copiem e percebam que eu não tenho nada de especial. Que o que eu fiz eles podem fazer também. O objetivo era esse. Perfeito, perfeito. O outro já é uma outra performance. Olha, agora é o seguinte, eu preciso ajudar essas pessoas a mudar o jeito de pensar e buscar de volta a referência de valores. E nós estamos com muita baixa estima no que se refere à referência de valores. Estamos perdendo a referência de valores. E as pessoas estão ficando pequenas e achando que a máquina, que a tecnologia, que a inovação vai substituir o ser. Nós somos maior que isso. Eu quis colocar isso num livro para passar esse conteúdo para as pessoas. E deu muito certo. Então hoje, quando eu faço uma palestra, eu conto um pedacinho da minha história, mas eu falo muito do que eu faço hoje. Que legal. Que é uma extensão do que eu venho fazendo a vida inteira, só que com um pouco mais de informação, com um pouco mais de vivência, com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de anticorpos. Isso acabou virando um aprendizado que foi para esse livro. Que legal. Então você aí, sonhador que estiver ouvindo, né? Esses livros você consegue encontrar, acho que na Amazon também dá pra ver. Na Amazon é o jeito mais simples. Se o cara simples. entrar na minha página, ele acaba conseguindo pedir e a gente acaba dando um jeito de atendê-lo. Mas às vezes aqui eles conseguem até autografado. Mas são exceções que ele tem que entrar e pedir. Mas naturalmente, por série, ele consegue no site da editora Gente, mas principalmente na Amazon. Que legal. Mas pra pegar autografado, os caras vão atrás disso. Qual site que ele tem que acessar? Olha, ele entra na página ou no Insta e pede pra nossa equipe e eles providenciam a informação que permita que ele pegue autografado. Perfeito. Então, você já sabe, né? Eu tenho alguns ouvintes aí, deve pintar alguns pedidos. Serão todos muito bem-vindos. Cara, eu gosto de pessoas. Você sabe que do jeito que eu respondi você, todos os dias eu tiro de 1 a 2 horas por dia pra responder
responder as pessoas. E eu entendo o seguinte, mas você é tão gentil, é tão generoso. Não, eu não faço mais que obrigação. As pessoas querem te dar um carinho, querem te dar atenção, e você não responde. Quem você pensa que você é? Então, assim... E você respondeu, eu tive sorte. Eu tenho todo o cuidado para eu não perder a referência de valores. Que legal. As pessoas. Isso é muito bacana. eu tô muito feliz com esse momento de ter conhecido você. Quando eu resolvi montar o EmpreendaCast, eu queria impactar pessoas positivamente também. Levar conhecimento, levar o tombo de alguns empreendedores para, de repente... ajudar o cara que tá ouvindo do outro lado a se antecipar a um erro. Eu fiz um post que vai sair amanhã, repetindo um pouco daquela história do fundo do poço no Insta. Pro cara perceber que o fundo do poço é só um poço. É só um poço. Pra ele não se poço. desesperar. Isso faz parte do empreendedorismo. É isso aí. A gente costuma falar também que errar rápido é bom, né? Por quê? Quanto mais você erra, mais você tá preparado para dar certo. Eu diria o seguinte, eu ficaria preocupado com quem... ou não cometeu ou acha que não cometeu erro. Esse cara tem baixa imunidade, ele não tem anticorpos. É isso aí, eu também acredito nisso. E eu também tenho outra filosofia que eu utilizo, uma frase que na época que eu tinha uma consultoria de marketing digital, eu escutei de um cliente. Ele falou assim, cara, eu costumei a nivelar a minha expectativa, porque a expectativa é a irmã gêmea da decepção. Então ele falou, depois que eu passei a setar a minha expectativa dentro do que eu vou conquistando, as minhas decepções ficaram menores. Por isso que eu sou privilegiado. Eu não me decepciono com nada nem com ninguém, porque eu não crio expectativa. É isso aí. O que eu vivo um dia de cada vez? O que eu posso fazer hoje? E o que eu posso fazer hoje um pouco mais para superar ontem? É perfeito. Esse acho que é a receita pra você tocar a vida, independente do CNPJ que você está. Você só vive uma vez, cara. Vive um dia de cada vez, mas vive o seu melhor dia. Faça network dentro de casa, dá beijinho pra mulher, leva café na cama, se relaciona bem com os filhos, sai feliz de casa e não dê a ninguém o poder de te incomodar. É isso aí. Geraldo, tem um bloco aqui, a gente tá partindo pro final, mas tem um bloco do programa que eu provoco os sonhadores que estão lá do outro lado ouvindo, né? Fala assim, cara, tira a sua ideia do papel, né? Ninguém tá preocupado em roubar a sua ideia. Isso no mundo de inovação de startup, às vezes você fica com medo de contar a sua ideia porque alguém vai roubar e vai fazer. O que a gente prega aqui é o seguinte, não tem ninguém mais apaixonado pela sua ideia que você. Então, o EmpreendaCast, a gente quer ajudar essas pessoas a tirarem as ideias do papel. E eu falo assim, cara, manda pra mim aqui que eu vou ler num próximo programa com um mentor ou com alguém. Eu vou ler a sua ideia e eu já vou te dar uma mentoria de graça com a pessoa que o mundo me proporcionou a conhecer, como eu tô conhecendo hoje você. Então, se você é empreendedor, tem uma ideia, tá com vontade de dar o primeiro passo, eu aqui como Gustavo no EmpreendaCast quero te ajudar. Primeiro, documentar a sua ideia num dos programas e pedir ajuda para um mentor que tiver nela. Então é só você mandar lá no contato@empreendacast.com.br. Eu já estou recebendo algumas ideias e a cada entrevistador que eu conhecer, eu vou perguntando o que eles acham da sua ideia e a gente vai aproveitar para tirar do papel. Outra coisa que eu tenho aqui, Geraldo, são atitudes empreendedoras. Eu já entendi aqui, eu já saí com a cabeça, nem precisei ler os seus livros, para amanhã a minha esposa e todas as minhas atitudes, eu vou seguir muito do que eu aprendi hoje, mesmo tendo já lido. Você tem uma esposa, você tem uma chefe. Eu tenho uma chefe. Privilegiado. Eu tenho uma chefe e acabou de nascer um chefinho de 5 meses. Você é duplamente comandado. Esse cara consegue mandar na minha vida sem falar nenhuma palavra. E eu faço tudo o que ele pedir. Então eu vou te dar um conselho. Se você tem uma esposa e tem um filho, toda vez que você quiser proteger o filho, põe a máscara na esposa. Ninguém gosta do filho mais que a mãe. Ninguém. Nem o pai, nem a mãe. É a cereja do bolo, é o diamante de qualquer filho. Então, eu tenho esse lema em casa. A maneira que eu arrumei de proteger meus filhos foi protegendo a mãe deles. Que eu posso não estar tempo suficiente aqui. Mas se eu for primeiro,
a pessoa que mais vai cuidar deles é a mãe deles. Então eu empodero a mãe deles, eu protejo a mãe deles com a segurança, que é o jeito mais seguro que eu achei de proteger meus filhos. Perfeito. É isso mesmo. E a gente já tomou uma dose aqui de adrenalina empreendedora. Eu queria saber, assim, atitudes empreendedoras. O que você tem lido? O que você ouve? Além de você estar rodando o Brasil aí com as suas palestras. Positividade. Eu só ouço coisa. Por exemplo, eu li um livro chamado 1001 Maneiras de Enriquecer. Cara, tudo você precisa ler um pouquinho. Você não pode parar de estudar nunca. A vida inteira você tem que buscar informação. E eu fui ler esse livro, mas eu fui ler, na realidade, para fazer uma média, porque o cara me deu de presente, eu não gostava de ler e tal. Esse livro fez diferença na minha vida, porque eu descobri que o enriquecer era muito mais do que ganhar dinheiro. Primeiro você enriquece de dentro para fora. Uhum. É mentalmente. Depois, por consequência, muitas horas de trabalho, você ganha dinheiro. Aí eu comecei a aprender que eu precisava ler. Depois eu li essa coisa do segredo, o poder do subconsciente, o poder cósmico da mente. Cara, quem é você? Você precisa se conhecer. Procure literatura, procure informação, procure network que faça com que você descubra um pouco mais sobre você mesmo. Quem é você? Como é que as pessoas te olham? É relativo. Você precisa saber primeiro quem é você. Aí você vai saber o que estão olhando. Perfeito. À medida que você se reconhecer, você começa a administrar melhor os seus propósitos. Você precisa ter um propósito, mas primeiro você precisa saber quem é você. Então, isso você consegue através de leituras positivas. E quando alguém disser para você que não dá, você para e tenta achar um outro caminho. Quando alguém disser para você que é positivo, você toca, se informa, usa como mentoria e vai. Quando alguém disser para você que é impossível, então você procura uma segunda chance. É impossível até que alguém faça. Você precisa acreditar em você. Esses empreendedores novos, que na realidade nasceram empreendedores, estão se descobrindo agora como empreendedores, cara... Primeira lição a se fazer, na primeira hora do dia, todos os dias, a hora que deita e a hora que levanta. Acreditar. Você precisa acreditar e tomar atitudes que combinem com aquilo que você acredita. Não adianta acreditar e levantar meio-dia, tá? Perfeito. Dentro dessas atitudes, Geraldo, agora é a hora do merchan, né? Que eu fui lá e bati na porta de algumas empresas para me ajudar a manter esse podcast. Claro! E aí eu bati lá na porta da BR Link. O Alan, que é o cara que cuida lá do comercial marketing, falou assim, cara, eu vou te dar uma ajuda, eu vou ser um dos primeiros patrocinadores do EmpreendaCast. A BR Link, ela é uma empresa que ela resolve a solução de uma empresa na nuvem. Então você que precisa, tem um servidor, tem um ambiente em nuvem, ela te ajuda não só a te levar para lá, como cuidar da sua nuvem. Então hoje, na época das empresas e startups exponenciais que precisam crescer rapidamente, não tem mais aquele negócio do servidor guardado dentro da empresa. O servidor agora está na nuvem. E a BR Link domina esse assunto, Geraldo. Também eu bati na porta de um cara que você precisa conhecer. Eu vou ter a oportunidade um dia de juntar vocês. Você às vezes precisa parar em algum lugar que é Zona Azul. Sim. Zona Azul tem um aplicativo que é maravilhoso, que chama Zul. É um cara que eu já entrevistei no EmpreendaCast. Eu já vi falar, meu filho usa. Ele usa? Então, a Azul é do André Bruneta. Eu conversei com esse cara no EmpreendaCast, tem um episódio completo com ele. Ele mudou a empresa dele para fazer um aplicativo. Hoje a Azul tá em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. E qualquer empresa que tenha necessidade de se transformar digital, tem Zul. Pronto, já paguei meu merchan, Geraldo. Agora o meu editor... Até porque eu sou cliente dos seus patrocinadores. Aí, pronto. O meu editor já tem condições de continuar a vida dele e seguir o sonho dele de cuidar de podcast. E tá pago o meu merchan. Eu queria, mais uma vez, agradecer imensamente ter conhecido. Amanhã eu vou acordar um cara mais completo com a injeção que eu tive aqui contigo. Positividade, deve ser maravilhoso um churrasco contigo, um final de ano, passar os dias aqui. Quem estiver ouvindo e precisa comprar um caminhão ou um ônibus, ou um saquinho de limão, não tem problema. Muito bem. E como é que o pessoal te encontra? Na JR, é só entrar no site jrdiesel.com.br. Tá. É uma recicladora de caminhões de ônibus, com peças usadas para caminhões de ônibus com até 10 anos. Eu desmonto com até 10 anos. Elas servem para caminhões de 30 anos, mas legal. A minha linha de desmontagem é com até 10 anos. É uma recicladora, nós trabalhamos com procedência, a nossa preocupação chama-se procedência, qualidade, a referência, é o que nós somos, nós somos número 1 nesse segmento. Referência na América Latina. Referência na América Latina. E nosso objetivo é o seguinte,
é vender, não é vender peça. O nosso negócio é entregar solução. Então a gente procura ajudar as pessoas e, por consequência, a gente ganha dinheiro. E para você encontrar o Geraldo no Instagram, que foi onde começou o meu sonho de conversar com você, você vai lá no Geraldo A. Rufino. A. Rufino. Esse cara, ele é muito presente nas redes. Se você quiser doses diárias de positividade, né, para começar o dia melhor, eu acho que não tem Instagram melhor. Esse negócio de frase empreendedora e tal. Cara, veja os stories dele e o que ele coloca. E agora fica até legal, porque eu te acompanho no Instagram e você faz muitos vídeos nessa mesa que a gente tá gravando, olhando pro visual da empresa. Pro visual da empresa, contemplando toda a galera que deixa isso de pé. E aqui eu consegui comprovar tudo isso junto. Muito obrigado mesmo. Acho que saio daqui mais completo e eu acho que eu consegui levar conteúdo bem bacana para quem tá ouvindo esse podcast. Eu tô começando agora, mas eu já tô crescendo legal e ter uma oportunidade de entrevistar você é fantástico. Você é uma figura, assim, você tem uma energia boa, é um jovem brilhante, porque pelo seu jeito de pensar, o seu comportamento, e você não tá abrindo portas à toa, né? Tipo, eu não preciso fazer média, mas você tem uma espiritualidade, uma energia muito boa. Que legal. Cara, isso faz toda a diferença no contato. A energia que você carrega, aquilo que você pensa, Sim. Você ser de verdade, você ser transparente, onde você chega, a sua energia chega primeiro. Por isso você foi tão bem-vindo. As outras pessoas também são, mas quando vem pessoas com essa sua energia, contagia, aí o papo vira melhor. A gente tá conversando há uma hora. A gente se completa. Eu falei, você falou assim, olha, eu tenho 20 minutos. Eu falei, cara, 20 minutos não dá. Não, a gente conversou 1h11, agradecer. O tempo a gente sabe que é valioso. Pra você que tá ouvindo, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu fiquei apaixonado por ele. Não deixa de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes sociais. Site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo @empreendacast. Lá o meu site também tá lá atualizadinho. Se você quiser adicionar, me adicionar no LinkedIn, é só procurar lá pro Gustavo Passi, agitador de inovação. Eu vou adicionar você também lá no LinkedIn, Geraldo. Ah, ótimo. Você cuida dessa rede ou não? Porque todo empreendedor esquece o LinkedIn. Eu tenho uns tecnológicos aqui. Filho, assessor, secretário, todo mundo é tecnológico. Tá certo. Meus netos, só eu que sou cateiro. Muito bem. Obrigado novamente. Você, ouvinte, que estiver curtindo esse episódio no Spotify, que vai sair sexta-feira, uma sexta-feira bem legal. Não esquece de clicar lá no botão seguir. Se você estiver ouvindo pelo iTunes aí no seu iPhone, deixa suas 5 estrelinhas no comentário que eu leio tudo também e eu respondo todo mundo. E eu vi o quanto é válido fazer isso, que eu vivenciei. Quem pouco dentro do tempo respondeu e me deu uma oportunidade, eu dou também oportunidade pra todo mundo. Tô copiando você já. Ah, que bom! Eu acho que todos nós precisaríamos ter a humildade de copiar. Tá tudo pronto. Você copia, traz pra sua realidade e melhora. É o que você tá fazendo. Parabéns. Perfeito. Obrigado. Até a próxima. A gente se encontra, Geraldo. Foi um prazer estar contigo. Valeu. Um abração, gente. Traduzir uma parte noutra parte, que é uma questão de vida e morte. Será arte, será arte, será arte, será arte, será arte, será arte, será. Ah lá, Tiaguinho, você tanto pediu, ó, com quem eu consegui gravar, hein? Vamos lá. Tiaguinho é meu editor. Ah, que legal. Um abraço, Thiago. Esse podcast foi editado por Thiago Lima.